Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Hoje nós vamos falar sobre vencendo os medos. Quantos medos nós temos? Quantos medos aparecem em nossas vidas, em nosso dia a dia e nós precisamos encarar? Débora, como é que eu posso vencer o medo? Vamos para a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus nós vamos encontrar suporte necessário para entender como vencer o medo. Eu quero só, antes de começar a ler aqui o primeiro versículo, definir para você medo. O que é medo? Na definição do grego nós temos que medo é pôr em fuga pelo terror, espantar. Pôr em fuga, fugir, amedrontar, ficar com medo, ser surpreendido pelo medo, estar dominado pelo espanto. São algumas definições. Então, o medo nos amedronta, né, nos paralisa. Muita gente tem medo, por exemplo, de barata. Então, quando a barata aparece ali, você já paralisa, né? Você não consegue nem matar a barata, nem fazer nada. Aquilo ali é maior do que você. Mas vamos para a palavra de Deus, para que a gente possa ter base, ter luz, porque a palavra de Deus ela é luz e ela vai iluminar a gente hoje sobre como vencer o medo. Lá em 1 João, no capítulo 4, do verso 18 ao 19, diz assim: No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, olha só o que a palavra de Deus está nos dizendo. Que no amor não existe medo. E aí a gente vai trazer uma reflexão. Será que nós estamos no amor? Por que estamos tendo tanto medo? Medo das circunstâncias, medo de coisas que se levantam à nossa volta. Por que estamos tendo medo? Será que estamos de fato no amor? Porque a Bíblia diz que no amor não existe medo. E quem é o amor senão Deus? Deus é o próprio amor. Ele é o amor. Então nós precisamos estar em Deus. Porque quando estamos nele, quando nós estamos nesse amor, o medo ele vai ser lançado fora. Porque é o que a palavra está nos dizendo. Ora, o medo produz tormento. O medo produz tormento. Você pode lembrar em alguma situação da sua vida que você sentiu medo. E é muito rápido. Por exemplo, vamos dizer que você está na sua casa e algo acontece ou você recebe alguma notícia e aquele sentimento, né, e aquela atmosfera de medo toma de conta assim, do lugar e o seu corpo já começa a responder, né? Algumas pessoas têm taquicardia, algumas vão transpirar, o coração ali vai estar batendo forte, você vai começar a entrar num espanto, né? Como diz aqui, você vai ficar amedrontado. Então, o nosso corpo, ele sente. A Bíblia vai dizer que não é para a gente ter um espírito de medo, mas sim um espírito de ousadia, que é o Espírito Santo em nossas vidas. Então, se a Bíblia diz que não devemos ter espírito de medo, podemos concluir que o medo é um espírito. Então, quando você paralisa numa situação onde o espírito de medo te faz ficar parado e você não consegue avançar, o medo está ali. O medo está ali. O amor não está nesse lugar. Porque onde há amor, que é Deus, que é Ele, esse medo é lançado fora. Vamos olhar mais um pouco para a palavra, para a gente entender como nós podemos vencer esse medo. Porque o medo não faz parte de Deus. Não faz. As palavras que Deus mais usa na Bíblia Sagrada é não temas, é não tenha medo. Não tenha medo. Ele não quer filhos medrosos. Deus quer que nós sejamos fortes e corajosos. É o que a palavra dele diz. Seja forte e corajoso. Débora, eu quero ser forte e corajoso. Perfeito, então vamos para a palavra. Vamos entender como nós podemos vencer esse medo. Porque a palavra de Deus, ela vai trazer luz. Quando a palavra de Deus traz luz na nossa mente, o que acontece? Você entende.
Ah, então o medo é um espírito? Ah, então o medo, ele me faz ficar assim? Ah, mas a palavra de Deus diz isso? Então nós começamos a renovar a nossa mente com a palavra de Deus que é luz em nossas vidas, para que a gente possa vencer esse medo. Porque esse medo não é maior que o nosso Deus. O seu medo não é maior que Deus. E nele, que é o próprio amor, nós vencemos esse medo. É o que a palavra de Deus, é o que Deus está nos dizendo aqui. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 7, diz assim, ó, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, ou um espírito de medo, em outras versões, mas de poder, de amor e domínio próprio. Olha só, Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de domínio próprio. É assim que Deus quer que andemos, em poder, em amor e em domínio próprio. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque o medo não faz parte da nossa jornada. Porque o medo vai sempre paralisar você. Sempre paralisar você. Lá em Provérbios, no capítulo 23, no verso 7, diz assim, é só um trechinho que fala assim, porque como imagina em sua alma, assim é. Como você imagina em sua alma, assim você é. Então veja bem, quando você imagina, você pensa, não é assim? Antes de você sentir aquele medo, antes do medo chegar até você, antes dele chegar, chegou um pensamento. Chegou um pensamento. Essa semana eu estava meditando sobre isso. E nossas emoções, elas são resultado daquilo que nós estamos pensando. Vamos lá. Se você passa o dia inteiro absorvendo notícias ruins, dos noticiários, de pessoas, notícias ruins, não vai dar certo, aquelas palavras de morte, aquelas palavras de fracasso, que não vai dar certo, notícia ruim, o mundo não tem jeito, vai tudo se acabar, a gente tá no fim. Pronto, você passa o dia escutando isso. Você vai sentir o que dentro de você? Percebe? Você percebe como as palavras têm poder? A Bíblia vai dizer que as palavras têm poder, tanto de vida quanto de morte. Então, se você passa o dia inteiro se alimentando de palavras que são negativas, você vai sentir tudo negativo dentro de você. E assim como você imagina, porque se você imagina, você está pensando, assim você será. Provérbios 23, 7. Assim como você imagina em sua alma, assim você será. Então veja bem, se você sente medo, se você em algum momento se sente paralisado pelo medo, pare para refletir agora sobre o que você está pensando. Porque primeiro vem o pensamento. Vamos dar um exemplo. Ah, meu Deus, eu não vou viajar porque pode acontecer algo de ruim. Ó, um pensamento de medo. É um pensamento de medo. Eu acho que vai acontecer algo de ruim comigo se eu viajar daqui para outro lugar. Pronto, você pensou. Aí agora, se você ficar pensando, cada vez mais que você ficar pensando nisso, você vai sentir isso. Quando a palavra de Deus diz que Ele acampa anjos à nossa volta. Ele acampa anjos à nossa volta. Então o Senhor nos protege em todo lugar que nós vamos. Agora veja bem, há dois pensamentos agora. Eu não vou porque eu estou com medo, eu vou porque Deus me protege, eu vou, onde eu vou o Senhor me protege. Entende? São dois pensamentos diferentes. Ou você vai meditar no ruim, ou você vai meditar no pensamento bom. E isso vai gerar algo dentro de você. E isso foi uma revelação tão grande na minha vida. O que será que eu estou ouvindo? O que será que eu estou colocando para dentro de mim através dos meus ouvidos e dos meus olhos? Porque tudo que você absorve através dos seus ouvidos e dos seus olhos, isso vai entrar para dentro de você. Dentro do seu espírito, isso vai cair dentro de você. E isso vai ditar como você se sente e como você pensa. Nós precisamos ter muito cuidado. E no mundo de hoje, onde há bombas de informações assim para todo lado, qualquer lugar que você olhe, é só pegar o celular, ali é onde tem um amontoado de informações, de tudo que você pode ler está ali.
Você tem que ser seletivo. Você precisa cuidar do que você está ouvindo. As pessoas que você está andando, os lugares que você está frequentando. Temos que ter cuidado com o que estamos ouvindo. Porque se você fica ouvindo, é igual uma crença limitante. Se você tem uma criança que ela é cuidada dentro de um ambiente hostil, dentro de um lugar onde a família não tem estrutura, e essa criança fica sempre recebendo não pode, você não nasceu para vencer, você nunca acerta. Então, se essa criança ela passa a vida inteira ouvindo isso, você acha que ela vai pensar como sobre ela mesma? Então, as palavras têm poder. Inclusive, você que é pai, você que é mãe, incentive seu filho, não só nas atitudes, mas fale para ele. Fale que ele é um vencedor, fale, declare palavras sobre a vida do seu filho. Declare, nós precisamos declarar as palavras. Deus criou o mundo através da palavra, ele disse, haja luz. Nós somos semelhança dele. Nós precisamos agir conforme o nosso Pai. Precisamos declarar palavras em nossas vidas. Declarar, porque quando você declara a palavra, e a palavra que eu estou falando é a palavra de Deus, você é o primeiro a ouvir. Você é o primeiro a ouvir a palavra. Então isso vai ser alimento para o teu espírito. Alimento para o teu espírito. Olha só, Provérbios 4:23. Eu amo esse verso. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa semana eu escutei algumas coisas ruins. Porque vem, não pense que eu estou aqui, eu não passo por aflições, não. As aflições são para todos. Então eu recebi algumas coisas negativas. E naquela hora, o Espírito Santo falou para mim esse versículo. Ei, Débora, guarda o teu coração. O que é guardar o coração? E na hora veio a revelação grande para mim. Eu vou passar isso para você. Débora, guarda o teu coração. É o quê? Esses pensamentos negativos que estão chegando, coloca para fora. Não deixa eles entrarem. Não deixa cair no teu coração. Então, Débora, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Então, naquela mesma hora, eu não permiti que aqueles pensamentos se instalassem em minha mente. Eu decidi não meditar sobre esses pensamentos negativos, mas eu decidi meditar na palavra e naquilo que Deus diz ao meu respeito. E assim nós vamos vencendo os obstáculos. E assim nós vamos vencendo os medos. Porque sempre que vem um pensamento negativo, perceba, ele nos traz insegurança. Ele nos traz insegurança. Quando você pensa algo ruim, aquilo deixa o seu corpo trêmulo. Aquele pensamento deixa você instável. Essa não é a vontade de Deus, não é. Deus quer que você medite, por isso que ele diz, medita na minha palavra de dia e de noite. Nós precisamos estar abastecidos da palavra de Deus, para que quando um pensamento ruim, quando um pensamento que vai trazer medo para as nossas vidas chegar, nós temos a palavra para repelir esse pensamento. Nós precisamos. E nós só vamos ter consciência de que estamos firmados na palavra quando passarmos por essas situações. São nas aflições que nós vemos o que vai sair de dentro de nós. É naquele momento. É como você dizer que é forte. Ah, eu sou resistente, eu tenho condicionamento físico, você diz. Mas você só sabe se tem condicionamento físico se você precisar passar por uma situação. Ah, você vai precisar percorrer tantos quilômetros, você vai precisar suportar tantos quilos. E é nessa hora que você vai perceber se você tem condicionamento físico. E Deus quer que Ele quer que a gente tenha condicionamento espiritual. Sabe? Deus quer que a gente tenha esse condicionamento porque nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Esses dias eu tive o privilégio essa semana de estudar bastante horas a palavra. E eu percebi o quanto a minha mente ficou
cheia da voz de Deus, porque quando a gente decide estudar essa palavra, e nós decidimos meditar, e você para num versículo e você fica, mas por que isso? Eu acho que tem aqui outro. E você vai lendo e você vai estudando e você vai meditando. Quando você para de ler e você vai fazer outra coisa, fica o que você estava fazendo anteriormente. Entende? As palavras de Deus, elas vão ficar dentro da sua mente, renovando a sua mente, trazendo ousadia para o seu espírito. Porque Deus nos deu um espírito de ousadia, de poder, de amor. Mas para isso nós precisamos, digamos que instalar, permanecer, deixar ficar a voz de Deus em nossas vidas. Senão qualquer outra voz do espírito de medo vai nos fazer paralisar. Deus não quer ninguém parado. Deus quer você em movimento, forte e corajoso. Olha só, lá em Filipenses 4:8, eu amo esse verso também. Ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha só o que a palavra de Deus está nos dizendo. Ei, você precisa pensar em coisas boas, você precisa pensar em tudo que é verdadeiro, em tudo que é nobre, em tudo que é puro. É nessas coisas que eu quero que você pense. Porque Deus sabe que aquilo que a gente pensa vai se transformar naquilo que a gente sente. E se você passa o dia pensando nos problemas, se preocupando, vendo notícias ruins, achando que todas as notícias ruins vão acontecer com você, você vai ficar mal, você vai sentir medo. Para vencer o medo, nós precisamos pensar em tudo que é verdadeiro, em tudo que é nobre, em tudo que é puro, em tudo que é de Deus. Nós precisamos fazer esse esforço. No início não é fácil, porque imagina só se você tem uma mente onde tudo que você pensa, quase 100% de tudo que você pensa é negativo. Para você renovar a sua mente vai levar um tempo. Mas é possível. É possível. Se você decide hoje, a partir de hoje, Espírito Santo de Deus, me ajude. Faça essa oração. Espírito Santo de Deus, me ajude a pensar em tudo que é de Deus, em tudo que é dele. Eu quero trazer. Me ensine, Espírito Santo. O Espírito Santo vai lembrar para você. Ei, vamos ler a palavra? Ou quando você estiver pensando em algo ruim, o Espírito Santo vai te alertar. Hoje eu tenho essa sensibilidade, porque como eu estou lendo a palavra, estou sempre meditando, quando vem um pensamento ruim, o Espírito Santo já avisa, opa, não vou cair aqui. Guarda o teu coração, entendeu? Mas no começo eu lembro que foi difícil, porque a minha mente estava contaminada de pensamentos ruins. Estava, vamos dizer, sem a voz de Deus. A minha mente estava sem a voz de Deus. Olha só isso. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós estabelecemos a voz dentro de nós. E quando eu não fazia isso, e quando eu não me alimentava da palavra de Deus, quando eu não alimentava o meu espírito, a voz de Deus não habitava dentro de mim. Ei, Deus quer. Ele quer. Tenha plena convicção disso, que Deus quer que a voz dele esteja dentro de você, para que você possa vencer, porque se tem alguém que quer ver você feliz, que quer te abençoar, que quer que você conheça a plena verdade, é Deus, é Ele. Por isso que Ele enviou Jesus Cristo, mediante o Filho dele. Ele enviou o Filho dele por você, para morrer por nós
pelos nossos pecados. E através de Cristo, nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade. E podemos ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, para que possamos vencer os nossos medos. Essa é a vontade de Deus. Ai, gente, a vontade de Deus é perfeita. A Bíblia diz que ela é boa, agradável e perfeita. Eu quero isso para mim. Você quer isso para você? Você crê na palavra de Deus? Você quer? Porque é pela fé. Sempre vai ser pela fé. Meu Deus, essa menina grava um podcast sobre Deus e eu não vejo esse Deus. A gente não vê Deus. A Bíblia diz que a fé aqui é a certeza daquilo que eu não vejo. É a certeza. Eu tenho convicção que Deus existe, porque eu experimento Ele. Eu experimento Ele todos os dias. Fé é isso. Então eu não vejo Deus, mas eu vejo tudo aquilo que Ele criou. É só você dar uma olhada para o céu. Dê uma olhada para as árvores. Dê uma olhada para tudo que é da natureza, tudo que é perfeito. Alguém fez isso. Se olhe no espelho e você verá que você é obra de Deus. E vivemos a vida achando que é tudo normal, né? Pelas teorias humanas, a gente vai vivendo. Ei, mas existe um propósito. Alguém criou você, você tem um propósito. O mundo não veio do nada. Há um propósito em tanta beleza à nossa volta. Ah, Débora, mas tem tanto sofrimento no mundo. Tantas coisas ruins no mundo. Mas Deus trouxe salvação para as nossas vidas. Ele trouxe salvação para as nossas vidas. E nele nós podemos encontrar a paz. E nele nós vencemos os nossos medos. Não há melhor lugar. Eu convido você a estar nesse lugar. E olha só, nós precisamos vencer o medo, não é? Eu trouxe duas partes, tanto do Salmo 23 como do Salmo 91, que são salmos assim que a maioria das pessoas conhecem. Mas eu quero meditar com você. Vamos prestar atenção nas palavras que o Senhor deixou para nós. Em Salmo 23, do verso 1 ao 4, eu vou ler só esses 4 versos. Que diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. Ei, esse Salmo 23, não tem como você ler e você não se alegrar. Se você ler uma vez e você não se alegrar, leia ele várias vezes. Leia ele até isso ser estabelecido dentro de você. Porque às vezes a gente lê uma vez, aí você diz assim, poxa, essa menina lê uma vez e ela fica tão animada. Mas a primeira vez que eu li, eu não fiquei. É como eu disse para você, antes, a minha mente estava contaminada de pensamentos negativos. De pensamentos que provinham de Satanás, não provinham de Deus. A minha mente estava ocupada disso. Então, quando eu li a primeira vez, era como se ficasse um placar de 9-1, então eu precisava ler mais vezes, até que esse Salmo 23, eu colocasse ele completamente dentro da minha mente, e eu pensasse nele, até eu lançar fora os meus medos, até eu lançar fora os pensamentos ruins. Não desista, continue lendo a palavra, continue, porque não é mágica. As pessoas acham que é mágica. Eu quero provar da paz de Deus. Pronto, eu quero provar. Agora, pronto, foi. Não. Em relação à nossa alma, quando a gente fala da nossa alma, é um processo. A Bíblia diz que a gente vai renovar a nossa mente na palavra. Então, é uma renovação. Todos os dias eu, Débora, estou renovando.
Se hoje eu decidir parar, minha mente vai regredir, porque eu não vou ter mais o alimento. É como você se alimentar todos os dias. Se você parar de comer, você vai emagrecer, você vai ficar fraco. Então, a palavra de Deus é um alimento espiritual e você precisa estar se alimentando. Porque o medo, ele vai se levantar todos os dias. Situações, Satanás vai levantar situações para te paralisar. É assim, vai ser assim sempre. Sempre vai ser assim, ele vai fazer isso. E você precisa estar com a palavra de Deus, com a voz de Deus dentro de você. Dentro de você. Então, quando o pensamento ruim vier, e eu sei porque dói na alma, tem pensamentos negativos sobre que vem nos trazer insegurança, que vem a alma, parece que o nosso coração quer ficar desse tamanho e a gente fica parado. É nessa hora que você vai decidir, eu não vou permanecer assim. Porque o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. É nessa hora que você tem que abrir a boca. Porque o que Satanás vai tentar fazer é te calar. Uma pessoa triste, ela gosta de falar? Ela só quer chorar. Ela só quer chorar. Paralisar. Não quer viver, quer morrer, quer parar. Não aguento mais. É muito peso para mim. É assim que ele faz. Então nós precisamos declarar a palavra de Deus, falar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Esse é o nosso alimento diário. Esse é o meu alimento diário. Se eu não me alimentasse da palavra, eu não tinha nem condições de falar da palavra para você, por exemplo. Eu preciso me alimentar. O nosso espírito precisa, para que a gente tenha sempre a conexão com Deus. Porque a palavra sempre vai estar num bom depósito. No dia difícil, no dia mau, ela vai saltar de dentro de você. E você vai entender que o Senhor é a tua força. Mas nós queremos buscar a Deus só no dia difícil. Quando a gente não busca nada sobre Ele. Sabe? Então, você não sabe o que Deus fala a seu respeito, o dia ruim chega e você se desespera. Porque não tem nada dentro de você. Nada. Você entende como é importante ler a palavra? Eu sempre falo isso nas minhas redes sociais, aqui eu sempre vou falar. Alimente-se da palavra de Deus. Alimente o seu espírito. Não deixe o seu espírito passar fome. Alimente ele para que você possa viver a perfeita vontade de Deus na sua vida. Se assim você não fizer, você não vai provar. Eu quero ser forte. Alimente-se. Eu quero vencer. Alimente-se. Eu quero viver os planos de Deus para a minha vida. Alimente-se. Eu quero ouvir a voz de Deus, Débora. Alimente-se. É o alimento diário. Você quer crescer rápido na palavra? Você quer crescer rápido na sua vida? Dedique-se o tempo que você tiver, o tempo. Pare de ficar nas redes sociais, pare de perder tempo com outras coisas que não são tão importantes. Foque no que é importante. Olhe para a palavra e alimente-se dela. Você vai crescer tão rápido. Há mais ou menos 2 anos e meio atrás eu vivia uma realidade, hoje eu vivo outra, porque eu decidi me alimentar dessa palavra. Apetite, sede. Eu quero essa palavra. Provando, porque eu leio e eu vejo acontecer. Eu leio, eu declaro, eu creio e pela fé eu vejo ela acontecer. Diante dos meus olhos as coisas acontecem. Mas para isso é necessário perseverar. Perseverar. Então hoje eu posso dizer para você que eu tenho uma alegria que não vem de nada, das minhas roupas, do que eu como, de onde eu moro. Não vem disso. Não vem. É uma alegria que Deus depositou dentro de mim. Que é resultado do relacionamento que eu tenho com Ele.
E você pode ter isso. Não, Deus não fez isso só para uma pessoa, não. Às vezes eu olho assim para vários cristãos e você vê que alguns eles vão se destacando, né? Vão se tornando líderes, vão se destacando. E aquelas pessoas vão se destacando porque Deus levanta aqueles que decidem olhar para a sua palavra, decidem obedecer, entendem, querem viver intensamente isso. Então Deus levanta, como Ele levantou Moisés. Então Deus levanta pessoas que se dedicam, porque essa pessoa levantada, ela vai levar outras pessoas. E você pode ser essa pessoa. Você pode ser um instrumento de Deus quando você decidir estabelecer a voz dele na sua vida dentro de você e não permitir mais que o medo comande a sua vida. Porque o medo é horrível. O medo é horrível. Lá em Salmos 91, do verso 1 ao 2, a maioria das pessoas conhece esse verso. Vamos ler e meditar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro, Ele é meu Deus e nele confio. Olha só. Ei, se você pegar esse salmo aqui e ficar declarando ele, declare ele todos os dias. Você vai ver, vai crescer algo dentro de você. Porque a palavra de Deus, ela é uma semente. E se você começa a repetir, aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Você quer habitar no abrigo do Altíssimo? Você quer habitar no abrigo do Altíssimo? Estabeleça a voz de Deus dentro de você. Entenda o que Ele está dizendo. Limpe seus ouvidos e escute o que Deus está dizendo. Incline seus ouvidos. Vai ser incrível. Quando você entender a voz de Deus na sua vida, nada vai parar você. Nada. Eu lembro que na minha caminhada, eu buscando, lendo a palavra, me alimentando, e aconteciam algumas situações na minha vida que antes eu tinha medo. E agora eu não tenho mais. E eu até achei estranho isso. Eu disse, será que isso é normal eu não ter medo? É normal. Você descansa. Você descansa. Agindo Deus, quem impedirá? Quando você entende quem está do seu lado, quando você entende quem é Deus, quando você entende quem é Ele, quando você conhece Ele verdadeiramente, você descansa no amor. E o medo é lançado fora. É lançado fora. Lugar de descanso é em Deus. Lugar de paz é em Deus. Lugar de vencer os medos é nele. Você quer vencer os medos? Conheça aquele que venceu a morte. E para finalizar, eu vou ler esse versículo. É um versículo, acho que são 3 versículos, que se encontra em Hebreus, no capítulo 2, a partir do verso 9. Contudo, vemos Jesus que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos e que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Será que o medo parou Jesus? Haha, não parou Jesus e não vai parar você. Porque ele experimentou a morte por todos, Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado que, por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Então veja bem, Jesus experimentou a morte por nós. Ele experimentou e venceu, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Jesus venceu a morte. E se recebemos a Cristo, e se recebemos Jesus em nossa vida, se cremos nele como Filho de Deus, nós vencemos juntos com ele. Por isso que a Bíblia diz
Em Cristo nós somos mais que vencedores, porque é nele, ele abriu o caminho, ele venceu a morte, ele nos deu a vida. E quando olhamos para Cristo, nós vencemos os nossos medos, porque ele venceu a morte. Jesus venceu a morte. E nós estamos em Cristo. E nós podemos ter a mente de Cristo. Porque antes dele ir para o Pai, ele disse, deixa o meu Espírito Santo com vocês. Você crê? Se você crê, você recebe. Você recebe o Espírito Santo de Deus, que Cristo deixou para nós. E você vence todo o medo. Porque esse Espírito Santo que Cristo deixou, ele tem ousadia. Ousadia e não medo. Amor e poder, domínio próprio. É isso que o nosso Deus deixou para nós. E nós precisamos pegar isso. Como é que eu pego, Débora? Pela fé. Você crê? Aí você diz. Eu pergunto para você, você crê? Aí você diz, não sei. Não crê. É impossível agradar a Deus sem fé. Quando eu entendi isso, eu disse, meu Deus do céu. Quando vem a dúvida, eu não vou duvidar não, porque eu vou deixar o inimigo roubar a minha fé. Não deixe o inimigo roubar a sua fé. Roubou a palavra de Deus da sua vida, pronto, levou sua fé, levou tudo. Aí você começa a duvidar, aí paralisa tudo, aí o medo vem, aí para tudo. Decida crer. Aí se eu pergunto para você, você crê? E você diz, eu creio. Eu creio. Débora, eu não estou sentindo. Não é pelo que você está sentindo. É pelo que você está crendo. Crer é independente do que se sente. Porque você primeiro decide crer. E porque você crê, você vai buscar a palavra. Você vai meditar na palavra. Você vai colocar a palavra para dentro do seu espírito. E aí, o que você sente vai estar de acordo com o que você crê. Porque se você for pelo que você sente, olha, eu já fiz isso, foi horrível. As emoções, elas são assim, ó. Elas vêm aqui, você tá feliz, ai, agora eu tô triste. Ai, agora eu tô feliz e agora eu tô triste. Você fica nessa. Mas a palavra de Deus não é assim. Deus não diz assim, olha, vai dar certo. Aí depois ele diz, não, não vai dar certo. Não. Deus é isso aqui, ó. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu estou com você. Não muda, não. Céus e terras passarão, mas a minha palavra jamais passará. É constante. Ei, eu quero estar nesse lugar. Sabe por quê? Porque constância é proteção. O Senhor não muda, Ele não muda. A gente muda, a gente que é ser humano, mas Ele não. Então, o melhor lugar para se estar é na constante, permanente, inabalável palavra do Senhor. Esteja nesse lugar. Deus é maravilhoso e Ele quer filhos corajosos, vencendo os medos. Deus quer que você vença o medo e Ele te dá todas as ferramentas. Agora, o que você precisa fazer é querer. Não só querer, mas dar o passo de fé. Débora, eu tenho fé, eu quero. Então, se você tem fé, você dá passos de fé. Aí você dá passos de fé e Deus vai começar a agir. Eu acho lindo, porque a gente dá um passo, Deus dá 10 mil. Porque eu lembro do dia que eu dei um passo para Deus. E, nossa, o que Ele fez na minha vida. Vale a pena prosseguir olhando para Cristo. Vale a pena, é o que eu digo para você. Glória a Deus. Eu espero que você tenha recebido uma palavra poderosa. Que você medite, eu declaro que você tenha sede dessa palavra. Que você medite nela de dia e de noite. Que a voz do Senhor seja a única voz que te guie. Que você encontre essa rocha inabalável que é Cristo. Que você possa estabelecer a sua vida naquele que não varia e que não muda. É Deus, é Jesus Cristo, é Ele, é o nosso Salvador. O podcast Deus e Débora fica por aqui e até a próxima, em nome de Jesus.